grandes laços de família remontam ao plano espiritual. É na esfera extrafísica que se preparam os grandes projetos de desenvolvimento das almas, cuja elaboração se dá visando o nosso progresso e os nossos acertos com o passado. Quem é aquela criancinha linda, rostinho inocente, que de uma hora para outra vira o centro das atenções? Quem é este espírito que acaba de descer até nós pela reencarnação? São sempre almas que de alguma forma têm a ver conosco. Estes tenros seres que nascem entre nós e que a maioria das vezes já tecemos para eles os mais doces anseios. Compreender que Deus envia espíritos para viver entre nós, para aprender, ao mesmo tempo ensinar e mesmo treinar nossas almas na convivência, é um grande passo. Não há erro por parte da espiritualidade. Todos os problemas vêm das nossas imperfeições. Quando entendermos a transcendência da vida, haveremos de compreender os verdadeiros laços de família. Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso programa Espiritismo via Web. Hoje o nosso tema é os verdadeiros laços de família. Para começar a falar sobre esse tema com os nossos irmãos, com os nossos amigos, simpatizantes do nosso programa, vamos ter que consultar o Evangelho de Jesus no capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35, em Marcos. Eu vou contar a história para ficar mais fácil para a gente poder conversar. Jesus, ele ensinava, ele passava os seus ensinamentos e as pessoas se aglutinavam ao seu redor. Era como uma festa espiritual. As pessoas se aglutinavam ao seu redor, se ajuntavam para ouvir Jesus falar. Naquele tempo, quem falava, o mestre, ele ficava sentado. Então Jesus assentou-se ali no ambiente, ficou ali ao seu redor, diversas pessoas também assentadas, ouvindo Jesus ensinar. Em determinado momento, os parentes de Jesus começaram a pensar que Jesus estava ficando doido, ficando louco. Porque ele ensinava de uma forma que aglutinava as pessoas ao redor dele e o pessoal, os parentes dele tinham medo por ele, que acontecesse alguma coisa com ele de muito ruim. Como chegou a acontecer pouco tempo depois, todo mundo conhece a história. Então eles foram buscá-lo. No Evangelho diz, e quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo. Porque diziam, enlouqueceu. Então, estava a família de Jesus achando que ele estaria ficando louco. Ele teria perdido o juízo. Então, Jesus estando ali assentado e uma multidão assentada ao redor dele, um ambiente ali de muita ansiedade, de conhecimento, as pessoas silenciosas, de repente um murmurinho, e alguém vem e diz para Jesus que os irmãos dele e a mãe dele estavam ali do lado de fora e estavam mandando chamar por ele. Ou seja, eles foram buscá-lo, levá-lo para casa, né? E essa multidão ao redor, Jesus olha olho no olho, um a um, roda todo o olhar e diz assim para eles: quem é a minha mãe e meus irmãos? Novamente ele fica em silêncio, ele repassa o olhar ao redor daquelas pessoas que ali estavam assentados e diz, olhando no olho a olho de cada um deles: eis minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Ele então, naquele momento, ele universalizou o conceito de família. Família não era só as pessoas que são parentes pelo sangue. Ele ensinou que a nossa família é universal. Ele não quis desdenhar da sua mãe, desdenhar de seus irmãos. Ele quis aproveitar a ocasião para trazer o ensinamento. E daí o nosso tema de hoje, os verdadeiros laços de família. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8 e 9, ele diz que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Quer dizer que os laços de sangue, eles não vão estabelecer de forma forçada essa questão que nós estamos falando aqui sobre os laços de família. Eles vão dar vamos dizer assim, dar um empurrão para que se aperte os laços entre os espíritos. E então, os espíritos, através de Kardec, através do trabalho de Kardec, dizem que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. É isso, complementando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O que está dito realmente é: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, a nossa alma, ela não é parente pelos laços de sangue apenas, mas muito mais profundamente pelos laços de espírito. Então, aqueles seres com os quais eu reencarnei e convivi por milhares de anos, são os meus parentes verdadeiros, meus irmãos mais próximos. Todas as pessoas são os nossos irmãos, mas aqui nós estamos falando daqueles que convivem conosco, o laço mais apertado. Também, na pergunta 207, Kardec vai perguntar aos espíritos se há alguma transmissão de semelhança moral do pai para o filho. Porque tem a transmissão da semelhança física, mas e a semelhança moral, o comportamento? Será que a gente herda isso do pai e da mãe? Os espíritos dizem que as almas ou espíritos são diferentes. Nós não herdamos o comportamento moral dos nossos pais. O corpo, ele pode dar a sua herança para o filho, para a criança, aquele que nasce. Mas o espírito não. O espírito do pai, ele vai simplesmente educar aquele espírito, educar aquele filho de Deus. E ele vai trazer as suas características do plano espiritual, daquilo que ele realmente é. Mas tem muito pai e filho que são muito parecidos, alguns dizem. Sim, são, porque eles são espíritos simpáticos, eles estão presentes juntos uns com os outros o tempo todo, adquirem até o jeito de andar um do outro. Então há uma mistura muito forte de herança de sangue para a questão física, mas não há herança nenhuma na questão moral. Mas há uma semelhança moral muito grande pela convivência. Entre os descendentes das raças, ou seja, das famílias, os descendentes, há apenas consanguinidade na questão da herança, na questão da hereditariedade. A moralidade, o comportamento é adquirido pelo espírito. Os pais, na pergunta 203 ainda, forçando um pouquinho com os espíritos, ele pergunta se os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou se eles se limitam a dar somente a vida animal. E depois, mais tarde, vem acrescentar a vida moral. Isso Kardec insistindo com os espíritos. E eles afirmam de novo que os pais dão-lhes apenas a vida animal, a herança física, porque a alma é indivisível. Um pai sem inteligência pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer o corpo, o invólucro corpóreo. Então,
O pai, ele não vai mais do que criar o corpo físico da criança. O pai e a mãe, né? O pai e a mãe. Não vai criar mais do que o corpo físico da criança. O espírito vem de Deus, o espírito vem do plano espiritual. Então, era mais ou menos isso que, na parte técnica do Livro dos Espíritos, do Evangelho, que eu queria falar, mas eu quero falar um pouquinho de mim aqui sobre este assunto. O Espiritismo, ele reforça muito, com muita força mesmo, essa questão dos laços de família. Existe uma forma de comportamento que nos ajuda muito nisso também, que é o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é uma espécie de casamento. Toda vez que a gente faz o culto do Evangelho no lar, é como se estivesse reformando a questão do casamento. O Espiritismo não tem cerimônia, gente, não tem nenhum ritual. É feito o casamento só no cartório e o marido, ou a esposa, ou o casal, eles se comprometem um com o outro, consciencialmente, com a consciência e com o coração, de viverem juntos, de fazer o máximo pela extensão, né, da vida em casal, da vida do casal, da vida de casados. Existem espíritas que recorrem a cerimônias noutras religiões, assim, simpatizantes, né? Porque eles não conseguem confiar que se deve o casamento ser somente entre o casal, o homem e a mulher, que tem que fazer o seu compromisso. Não é só, eles acham que precisa de alguém declarar eles casados. Mas o culto do Evangelho no lar é uma reunião da família, o esposo e a esposa, mais tarde os filhos, que vai fazer uma leitura do Evangelho e vai colocar ali, na mesa redonda, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa ser aprimorado ali no relacionamento. Então, a gente faz isso ou semanalmente ou 2 vezes por semana, e tem pessoas que até fazem diariamente. Mas o tempo ideal é 1 vez por semana. O culto do Evangelho dura 15 minutos. É a leitura, a oração, a leitura, o comentário, a oração de encerramento. Somente isso. E com o tempo a gente vai se colocando mais um para o outro, se tornando mais amigo, mais parceiro da esposa, o esposo da esposa, a esposa do esposo. Os filhos, né, ficam mais fortes os laços entre eles. E o casamento, no caso dos espíritas, ele precisa ser reforçado com o culto do Evangelho no lar. Todas as pessoas deveriam fazê-lo, mas a gente que é espírita, tem consciência, sabe que nós temos que fazê-lo. É uma obrigação nossa esse encontro semanal, pelo menos, com Deus em nosso próprio lar. O nosso lar, ele tem que ter uma estrela, uma luz acima dele ali, acesa o tempo todo, que é o Evangelho de Jesus, que vai afastar todas as coisas ruins, as pessoas com carga negativa não vão levar essa carga, elas vão sofrer ali uma limpeza antes de entrar em nosso lar. A gente vai ter ali os espíritos protetores que vão escolher o nosso lar, de repente, até para realizar reuniões, né, no plano astral do nosso lar, da nossa casa. Então o lar tem que ser abençoado diariamente. Então os laços de família, pelos laços de sangue, eles são muito bons e são necessários para a questão da reencarnação. Mas é preciso que a gente estreite os laços pelo espírito, os laços espirituais. E a nossa família se torna uma família espiritual. Porque se ficarmos apenas nos laços de sangue, logo vem a ambição, vem as dificuldades, vem as brigas, vem os problemas e a separação. Você nasceu no lar de que precisavas. Nasceste no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no lugar melhor que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos.
mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias atitudes. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraís, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Para encerrar, vamos fazer a leitura Missão dos Pais. Trechinho apenas, não é a leitura toda não, para que não cansar vocês não. Vamos encerrar então, depois de uma mensagem, nós vamos encerrar com esse tema, com este texto. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. O Espírito é Santo Agostinho, Paris, 1862. Então este é o nosso programa de hoje, os verdadeiros laços de família. Que Deus te abençoe, ilumine o meu querido espectador do nosso programa, que é feito no celular. Praticamente todos veem pelo celular, né? Então que Deus nos abençoe e Deus ilumine. Muito obrigado. Fique com Deus.